Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Vânia Barbosa. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Uma linda sexta-feira, 18 de abril de 2025, entrando no ar mais uma edição do seu Mulher Brasileira, com música, informação, entrevista do seu jeito, no seu tempo, com sua voz, em 1400 AM. E hoje a participação é apenas pelo WhatsApp, anote, 21 984867633. Não estamos ao vivo pelo Face nem pelo nosso canal do YouTube, não, mas estamos pelo WhatsApp, tá bom? Então prepare a sua lista de pedido musical para aquele quadro maravilhoso que é o Peça Sua Música. Pense na trilha sonora da sua vida, mande a quarta ou a quinta lista, que aquelas músicas que você mandou já acabaram, precisamos de músicas novas, tá bom? Que deixaram saudade na sua vida e que a gente vai recordar aqui no Mulher Brasileira, ou seja, a trilha sonora da sua vida vai fazer parte da trilha sonora do Mulher Brasileira, fazer mais parte ainda, tá bom? Daqui a pouquinho chega o quadro Palavra Amiga, muito bom quando você se encaixa nesse quadro com a sua palavra, com o seu coração. Nádia do Couto Vale vem em seguida no quadro Pelos Caminhos da Educação. E Lohânia Vim traz aquela agenda cultural para esses dias maravilhosos de entretenimento e também, digamos assim, de uma certa reserva, de uma certa consciência. Na entrevista de hoje, vamos conversar com Lidiane Silva. Ela é psicóloga e vai falar sobre lembranças. Como é que você lida com as lembranças? E se você ainda não tem aplicativo, vai até a loja do seu celular, Play Store, App Store, e baixe agora o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial para ver, ouvir, curtir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no clube e colocar a sua voz nesse clube também. Para que mais pessoas saibam também a partir de agora que está no ar mais uma edição bonita, festiva do programa Mulher Brasileira. Então, vai lá, tá bom? Clica lá e fica nos ouvindo. Hoje, é apenas pelo WhatsApp, repito, 21 984867633. Tenha um bom dia, uma excelente manhã. Vamos juntos até as 9h55, refletindo sobre a importância dessa linda sexta-feira. Trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Comunicando Vânia Barbosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Uma palavra amiga. Hoje é Sexta-feira Santa e é um feriado nacional, mas mais que isso é um momento de reflexão profunda sobre o sacrifício e o amor incondicional. De uma maneira simbólica, um convite para que todos nós pensemos no amor de uma forma transcendental, que vai além das nossas relações cotidianas. É o amor que se doa sem esperar nada em troca, que se sacrifica pelo bem do outro. Pensando dessa forma, a Sexta-feira Santa nos lembra que o amor verdadeiro é aquele que está disposto a enfrentar desafios, dificuldades e até mesmo sofrimentos por um propósito maior. O amor que Jesus demonstrou ao entregar sua vida por aqueles que o seguiam e até por aqueles que o rejeitaram é um exemplo que nos desafia a repensar nossas próprias atitudes e relações. Ao invés de ver o sacrifício como algo negativo, podemos vê-lo como uma forma de amadurecimento do amor. Porque às vezes, para verdadeiramente amar, precisamos abrir mão de algo, seja tempo, conforto ou até das nossas próprias certezas, por algo maior, que é o bem-estar e a felicidade do outro. Portanto, hoje, Sexta-feira Santa, ao refletirmos sobre o sacrifício de Cristo, podemos buscar entender e viver esse amor transformador, que nos ensina a sermos mais generosos, mais solidários, mais humanos em nossas atitudes. É uma oportunidade de renovar a nossa capacidade de amar de maneira mais profunda e verdadeira. E agora, para coroar isso tudo que falamos, Grupo Arte Nascente,
Raízes. Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino, ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do seu irmão, Cristo é o nosso pão. Deve ser ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Construindo um mundo melhor. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. E agora comunicando é ela, Nádia do Couto Vale. Pelos caminhos da educação. Com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo ouvinte que segue conosco pelos caminhos da educação. Continuamos nossa conversa aqui sobre codependência. Já vimos que o codependente é uma pessoa que no fundo acredita que pode mudar os outros, mas vive relacionamentos complicados, tem dificuldade de perdoar, assim como de compreender o outro, tem baixa autoestima, é controlador, bastante exigente consigo mesmo e com os outros, adora dar conselhos. Na verdade, gosta mesmo de controlar, dominar o outro. E é motivado justamente por esse desejo de transformar o outro. Nós vemos isso, por exemplo, em relacionamentos em que um acredita que só por namorar o outro vai fazer automaticamente com que o outro deixe de fumar, deixe de tomar drogas, enfim. E, evidentemente, esse não é o desejo dos codependentes, viverem coisas que os deixam tristes e sofrendo.
Nós, então, chegamos à questão de como viver boas relações afetivas. Mas relacionar-se, na verdade, suscita, em primeiro lugar, a ideia de companhia. E não se pode dissociar, separar a ideia de companhia da ideia de solidão, do estar só. Ficar só e estar junto são dois lados de uma mesma moeda. Porque quanto mais o indivíduo estiver preparado para viver sozinho, mais preparado também ele estará para viver uma boa relação afetiva. Todos nós devemos ficar sozinhos de vez em quando para estabelecermos um diálogo íntimo com nossas forças pessoais para descobri-las em realidade. Então, a solidão é boa? Nesse caso, a solidão é boa. E ficar sozinho não é vergonhoso. Pelo contrário, dá dignidade à pessoa, pois o indivíduo entende que a harmonia e a paz de espírito só podem ser encontradas dentro dele mesmo e não a partir do outro. Quando isso acontece, então, o codependente ou a pessoa fica menos crítica e mais compreensiva quanto às diferenças, respeitando a maneira de ser de cada um. Lembrando o psicanalista Flávio Gicovati, o amor entre duas pessoas inteiras é bem mais saudável, pois nele há aconchego, prazer da companhia, respeito pelo ser amado, respeito pelo próprio, e tem que então aprender a perdoar a si mesmo. Nós vemos então que esta é uma questão à qual todos estamos expostos. Então, pense agora, e você vai poder fazê-lo rapidamente. Pense em comportamentos de renúncia exagerada que pais, geralmente pais e principalmente as mães, fazem pelos filhos. Não fazem um curso universitário, não comem o doce, porque o filho vai comer e assim sucessivamente. Em troca, os filhos, supõe a mãe e supõe o pai, os filhos serão extremamente condescendentes para com eles, os pais e mães. Ou então, pense no seguinte: as crianças são testemunhas de cenas e situações de conflito entre familiares. Ou então, elas são usadas por um dos pais para obter coisas junto ao cônjuge, num explícito jogo de chantagem. Ou então as crianças sofreram algum tipo de abuso na infância. Estes são exemplos de situações em uma família disfuncional. E qual a consequência? Essas crianças e jovens tornam-se codependentes e mesmo quando adultos tornam-se codependentes. Mas o que é mesmo codependência? É o mal das pessoas que só sabem viver relacionamentos doentios. Nessas relações doentes, ambos são vítimas, em regime de alternância de papéis, porque um se alimenta do outro. Por exemplo, a mulher que é sufocada pelas atenções excessivas do marido, e ele só vive mesmo para atender essas suas vontades, etc., as vontades da mulher. Na verdade, o codependente sofre, e sofre muito. A codependência, como nós sabemos, é uma síndrome emocional. É diferente do vício em drogas, por exemplo, porque neste caso há uma dependência física e a codependência é uma dependência de natureza emocional. É, portanto, nessa faixa de dependência emocional que faz a pessoa sofrer e, no entanto, ela se alimenta dessa relação que a faz sofrer. Que coisa incrível, não é? Mas é verdade. É o caso, por exemplo, do homem ou da mulher que continua ligado ou ligada ao namorado ou à namorada que não lhe dá a mínima atenção. Mas cria-se uma vinculação, uma ideia fixa de querer o outro. Isso, às vezes, conduz a certas situações dramáticas, até a assassinatos. A pessoa fica, digamos assim, dependente da adrenalina emocional que ela experimenta na relação. É como se ela gostasse de ser maltratada. E em que tipo de relação ocorre a codependência?
Em todos os tipos de relação ela pode ocorrer. Ou seja, em relações neuróticas de qualquer natureza, marido, mulher, pais e filhos, chefe, funcionários, amigo, amiga, namorado, namorada e até entre terapeuta e cliente ou paciente. E como é que acontece? O codependente desloca o eixo da sua atenção, da sua energia, da sua vida para a outra pessoa. Dedica-se de tal modo a ela que deixa de dedicar-se a si mesmo ou então pouco faz por si mesmo. O codependente faz tudo para garantir o afeto do outro, porque tem muito medo de ficar sozinho. Por isso, procura ser, pelo menos, sentir-se indispensável. O codependente, então, esse processo se mede pelo sentimento do outro em relação a ele, exatamente como uma criança faz com seus pais. Ela se sente meio vazia, sente sem sentido a sua vida, porque tudo gira em torno do outro. Como vemos, há personagens nas novelas, estão até agora reprisando uma novela em que há um explícito caso de codependência. Na verdade, esses personagens querem controlam mesmo a vida do marido. Ele sofre, ela sofre, eles se separam, mas voltam, porque se alimentam dessa relação doente. Sentem falta desse sofrimento. Que coisa complicada, não é? Quando se chega a esse ponto, é preciso procurar a ajuda de um psicoterapeuta, um grupo de ajuda, o CODA, Codependentes Anônimos para a Pessoa. Nós já falamos aqui sobre o CODA. Há mais um desdobramento daquele tratamento dos 12 passos, como os alcoólicos anônimos e aqui os codependentes anônimos. Aprender a trabalhar sua vergonha de ser ou de estar como é ou como está. A pessoa vai ser ajudada, não vai ser criticada nem atacada. Ela então verifica que o problema não é só seu. Outras pessoas também vivem a mesma dor, o mesmo problema. Então, não se sente só e melhora sua autoestima, seu ânimo para superar a situação. Portanto, há cura, sim. As famílias colaboram no tratamento ou podem colaborar no tratamento e então têm 70% de chances de serem bem-sucedidos os codependentes. A terapia visa, portanto, facilitar ao indivíduo buscar autonomia, racionalizar a autossabotagem, que é um problema nesse caso. Nós vamos aqui recomendar que, se você conhece alguém ou está nesta situação, procure ajuda profissional ou então dirija-se ao Codependentes Anônimos. Eu sou Nádia do Couto Vale. Lindo final de semana, grande abraço para você. Até segunda-feira, se Deus quiser, pelos caminhos da educação. Até lá! Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Você está ouvindo Mulher Brasileira. Agenda Cultural. Tananana, com ela, Lohane Alvim. Bom dia, Lohane. Que agenda bonita é essa hoje, hein? Oi, Vânia, bom dia! Vamos lá com a nossa agenda. Depois de um show de sucesso no Lollapalooza, considerado pela crítica um dos melhores do evento, Marina Lima está de volta ao Rio com a turnê Rota 69. A cantora, que comemora 45 anos de carreira, retorna ao palco do Circo Voador em julho, marcando a segunda vez que leva esse espetáculo aos palcos da Casa de Show da Lapa. A apresentação está agendada para o dia 18. O nome da turnê, Rota 69, é uma brincadeira com a idade de Marina, que completou 69 anos no ano passado, e também faz referência à lendária Rota 66, a famosa estrada norte-americana que liga Chicago a Los Angeles. A conexão com a Rota 66 é pessoal para a cantora, que passou parte da sua infância nos Estados Unidos e traz consigo lembranças de uma das estradas mais icônicas do mundo. E para fechar, Vânia, em comemoração ao Dia Mundial do Livro, celebrado em 23 de abril, algumas das principais livrarias do Rio de Janeiro organizam uma série de atividades gratuitas
que vão se estender também pela semana seguinte. A mobilização, articulada pelos próprios comerciantes do setor, marca ainda o início da vigência do título de capital mundial do livro, conferido à cidade pela Unesco, e que vai até o dia 22 de abril de 2026. Ao todo, mais de 10 livrarias participam da iniciativa. A Livraria da Travessa vai ter funcionamento até a meia-noite, com lançamentos de livros, palestras temáticas e apresentações artísticas. Já a Livraria Argumento vai promover doações de livros para bibliotecas comunitárias, além de bate-papos com autores em suas unidades. Vânia, até a próxima! Até a próxima, Lohane. Humanidade, Grupo Carpe Diem. Gota d'água, fim da linha. Não quero isso pra mim. Morte errada, mascarada, idolatrada, não tem salve. Não vai terminar bem. Pensa agora, mude agora, jogue fora o que faz mal. Não serve pra ninguém. E deixa o problema sem uma solução. Um povo alienado, sem teto nem chão. Precisamos de amor, de fé e de perdão. É hora de encarar essa mudança. Abra mais sua mente e o seu coração. A segunda chance, reencarnação. Siga sempre em frente, Jesus te dá a mão. Vamos seguir, vem. Fazer o bem você também. Você também. Dar alegria a alguém. Só o amor transforma a sua mente. Vem, pra luz brilhar na escuridão. Liberte o seu coração. Me dê a mão, vamos seguir em frente. Vem, fazer o bem você também. Dar alegria a alguém. Só o amor transforma a sua mente. Vem, pra luz brilhar na escuridão. Liberte o seu coração. Me dê a mão, vamos seguir em frente. Vem, é hora do show. Vem, é pra todos nós. Vem, desse dilema. Vem, tudo vai ser bem. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa.
Tô sabendo que tá chegando mais lista de música, isso mesmo, pelo WhatsApp. Hoje apenas pelo WhatsApp, 21 984867633. Tenho certeza absoluta, quanto mais lista chegar, mais sucesso vamos ter no nosso programa, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto, temos um intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Mulher brasileira. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Entrevista. As lembranças desempenham um papel importante na formação da nossa identidade, na maneira como lidamos com o passado. Falamos isso na abertura do programa. E pergunto, e você? Alguma lembrança especial? Tem algo que deixa você muito triste? Quem vai falar sobre isso? Quem está na linha conosco é Lidiane Silva, psicóloga. Bom dia, bem-vinda, Mulher Brasileira, mais uma vez. Tudo bom, Lidiane? Bom dia, tudo bem? Que prazer estar falando com você nessa manhã. Prazer é nosso em recebê-la, principalmente para falar de algo que é muito importante e hoje tem a ver com esse dia também, né? As lembranças, não é não? Muito importante, né? Estamos todos criando novas memórias, novas lembranças, né, Vânia? É verdade. E aí eu pergunto, como as lembranças moldam a nossa identidade ao longo do tempo? Como é que as memórias, especialmente as da infância, impactam na construção da nossa personalidade e a maneira como nos vemos no presente? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem gente que não gosta de ter lembrança. Tipo assim, tô lembrando, por exemplo, época de festas, né? Não gosto de Natal porque lembro do meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, não tem mais. E aí, como é que se lida com essas lembranças que vão moldando o nosso caminho? Eu acho que não existe uma pessoa que não tenha nenhuma lembrança, né, de nada, né? Sempre tem. É verdade. Mas algumas relacionam a lembranças, tipo assim, já que a pessoa não está aqui, lembranças ruins. Tipo assim, não tem mais, então não quero mais ter lembrança. Como é que fica isso no dia a dia? Conta pra gente. É necessário, Vânia, a educação emocional, né? Como a inteligência emocional ela é fundamental, até mesmo para a gente gerenciar essas lembranças, essas memórias que nós guardamos. A infância, ela tem um impacto no desenvolvimento, na personalidade. O adulto que nós somos tem uma influência muito direta das memórias, das lembranças que a gente guarda da nossa infância. Sim. Agora, como a gente gerencia essas lembranças para trazer para um lado positivo é fundamental para que a sua personalidade seja moldada de uma forma não positiva, mas normal, né? Dentro do padrão da normalidade. Sim. Porque tudo que a gente pensa vai gerar emoção e vai gerar comportamento. Então as lembranças, principalmente da infância, por mais que você não se recorde nesse momento, ela tem uma influência muito significativa na sua forma de pensar. Uhum. Por exemplo, quando as lembranças são negativas, experiências negativas, tem efeitos psicológicos na recordação disso ou não? Tem gente que relembra de repente para dizer assim, bom, passei por essa experiência que não foi legal. Mas tem gente que relembra e não consegue sair dessa experiência negativa. Há diferença nisso, por exemplo, no bem-estar? Sim, Vânia, muito. Porque algumas lembranças negativas, elas podem desencadear dores, né? Como processos traumáticos. As lembranças negativas, elas podem fazer com que a pessoa sinta novamente as emoções daquele momento que ela está vivenciando na sua mente. Sim. Então é muito necessário a gente trazer a razão para dominar a emoção que vem carregado desses pensamentos negativos ou de situações que geraram algum processo traumático. Então a gente tem que sempre falar, por que eu estou pensando nisso de novo? Por que eu não consigo resolver isso? Como que eu posso trabalhar essa lembrança para ressignificar e trazer sentimentos bons? É aprendizagem, né? Tudo de ruim que a gente passa nos ensina algo. E quando a gente não aprende, a gente não consegue ressignificar essas lembranças negativas. Tá. Então o ideal, na verdade, é tocar nesse assunto de alguma forma, buscar alguém que possa nos ajudar, digamos assim, entendendo assim? Vânia. Para que a gente consiga sair, se achar dessa história, né?
Isso é a chave da mudança. Muitas pessoas não gostam de falar porque acham que vai lembrar. Porém, o processo de memorização, ele vem, às vezes, até mesmo sem você pronunciar uma palavra. Exatamente. Às vezes, você dormindo, você se lembra de algo ruim do seu passado. Então, quando você se permite falar, você se permite também se curar. Sim, é verdade, é verdade. Por exemplo, mais uma pergunta. Por que algumas lembranças ficam mais vívidas em nossa memória, enquanto outras, entre aspas, desaparecem com o tempo? Tem aspectos emocionais ou cognitivos que influenciam essa forma, como algumas lembranças são mais persistentes que outras? Por exemplo, digamos uma pessoa que faleceu há algum tempo já atrás e de repente alguém que ficou tem uma lembrança assim, parece que foi ontem. Existe algo conectivo emocional que possa fazer essa influência ficar mais vívida um tempo, parece que não ficou tanto tempo e de repente depois de muitos anos isso volta? Como é que é isso? Tem como lidar com isso? Sim, Vânia, a nossa mente, o nosso cérebro é muito perfeito, né? Então, às vezes, depende muito da personalidade, da cultura, do meio desse indivíduo, como que vai funcionar essas lembranças. O nosso cérebro, ele cria um mecanismo de defesa que às vezes bloqueia algumas situações do passado para te proteger de sofrimento. Isso não acontece com todas as pessoas, volto a dizer, depende da personalidade, do meio onde essa pessoa foi criada e do tipo de lembrança também que o cérebro está bloqueando. Então, tem pessoas que esquecem porque é normal, neuroquimicamente, né, o nosso cérebro focar naquilo que é a vivência de hoje. Mas também tem algumas pessoas que há esse bloqueio como uma forma inconsciente de proteção para que ela não fique em sofrimento, como um processo traumático que essa pessoa provavelmente mudaria toda a rotina de vida dela sofrendo mais do que vivendo. Então, por fatores neuroquímicos, por fatores, o próprio cérebro vai bloquear para que essa pessoa se proteja desses traumas, dessas lembranças ruins. Agora, tem uma outra questão, por exemplo, o luto. Como é que as lembranças podem ajudar nesse processo de cura emocional e no enfrentamento de luto, por exemplo? Quando se enfrenta a perda de um ente querido, as lembranças desempenham um papel importante. De que maneiras elas podem ser uma ferramenta nesse processo? Porque o luto, pelo que entende-se, ele é individual, cada um tem o seu tempo. Sim. E aí, para superar dor ou dores de perda? Bom, a gente tem que respeitar o tempo de perda, porque a gente sabe que o sofrimento ele vai existir, é natural, é normal esse sofrimento. Mas o que a gente ensina no consultório é que a gente sempre troque pensamentos negativos de autocobrança, sentimentos de culpa, ou até mesmo vivências, né, que a pessoa traz à sua memória de situações difíceis ou ruins, que a pessoa fale para si mesma, não, eu preciso lembrar dessa pessoa num momento feliz, eu preciso visualizar essa pessoa num momento onde ela estava bem. Porque quando você vivencia isso na sua mente, você consegue mudar a emoção que está te trazendo sofrimento ou aflição. Então a gente tem o processo do luto, mas ao mesmo tempo a gente tem como contornar as nossas memórias, trazendo pensamentos mais assertivos. Isso ajuda muito nesse processo de dor. Agora, quando a pessoa tem lembranças boas também nesse enfrentamento do luto, isso é uma, digamos assim, não vou dizer evolução, mas isso pode ficar na lembrança da pessoa, porque a gente fala assim, tá lembrando da pessoa, tal, já morreu há tanto tempo, tem gente que fala isso, entendeu? Fulano já morreu há tanto tempo. Eu conheci uma senhora, uma alemã, por exemplo, que ela sempre tinha lembranças tristes no começo, que ela vivia um luto muito intenso, e ela era uma pessoa espiritualizada, e todo mundo dizia assim, nossa, espiritualizada, está com esse luto todo, não sabe que a pessoa foi e volta. Tem essas cobranças, assim, ou essas falas, assim, de, entre aspas, amigos, né? Que não entendem que cada um tem um luto. Então, chegou um momento que ela tinha lembranças muito boas dele. E ela falava muito comigo, isso aqui me lembra, vamos supor, o Pedro, o marido dela. Isso me lembra o Pedro fazia assim, assado. O tempo todo ela tinha lembranças assim. E isso é legal? É uma pessoa muito significativa na vida dela, né? E ela escolheu continuar vivenciando as memórias do esposo dela. Entendi. Então, assim, é legal ela lembrar, é legal ela ter, né, esse amuleto da lembrança dele para se sentir bem. O que não pode, Vânia, é prejudicar a rotina dela ou bloquear a vida dela de forma que ela não faça outras coisas pelo passado que ela viveu com Pedro, entendeu? Entendi. E foi exatamente isso que aconteceu num certo tempo.
Então, a relação entre lembranças e o nosso comportamento no presente. As memórias, então, influenciam nas escolhas, relações, atitudes atuais. Como limpar? Aí é que tá. Agora entra você. Já entra você o tempo todo. Mas agora vem você. Modificar padrões de comportamento que se originam de lembranças passadas. Como a gente falou agora, por exemplo. Essa senhora, já até falecida, Suzete Freire, ela tinha essas lembranças todas e o tempo todo ela viveu em função da lembrança do Pedro. Não deixou de viver, não deixou de estudar, nem de ensinar inglês, alemão, etc. Mas viveu até os últimos dias a lembrança do Pedro. Agora, se a pessoa está num momento parecido como esse ou outro, existe alguma forma de, entre aspas, limpar ou modificar padrões que se originam dessas lembranças do passado? Aí, Vânia, a gente precisa encaminhar essa pessoa a um atendimento psicológico, né? Através da terapia cognitivo-comportamental, a gente consegue ressignificar, modificar essa crença central, que a crença é o pensamento, né? A gente acredita que quando se modifica o pensamento, ressignifica, automaticamente você muda as suas emoções, que vai condicionar um novo comportamento. A gente precisa entender o seguinte, Vânia, a gente não vai parar de pensar ou a gente vai bloquear o pensamento e ele não vai vir à sua consciência, não. Ele vai chegar até a sua consciência, mas o que você faz interpretando esse pensamento, como você gerencia esse pensamento, que é importante. Então, tem como mudar a nossa percepção sobre o passado, sobre as nossas lembranças, mas para isso é um treino que a gente tem que fazer todos os dias, trazendo razão para dominar a emoção. Para que eu estou pensando isso de novo? Será que é válido? Quais são as possibilidades? O que eu posso fazer com esse pensamento? Será que tem outra forma de pensar, a não ser essa construção tão rígida? Então, isso tudo a gente aprende nesse processo de autoconhecimento durante a terapia. Então, quer dizer, existe uma relação entre o esquecimento e saúde mental, pelo visto? Sim, total, né? A nossa saúde mental, quem nós somos, isso tudo tem, direto ou indiretamente, uma influência muito significativa das nossas lembranças, das nossas memórias. Por quê? Todas as nossas lembranças, Vânia, são vivências. Nós vivemos, vivenciamos e sentimos. Então, sempre vai influenciar a nossa saúde mental. No caso, então, a psicoterapia é quem pode, um dos auxiliares, para ajudar as pessoas como é que se diz, a lidar com as lembranças. Sim. E principalmente coisas difíceis, né? De você esquecer, por exemplo. É o estilo de vida, né? Nós temos hoje o budismo, que ele traz, né, na sua conotação, na sua filosofia, o padrão do seu autoconhecimento, do auto-perdão, de você saber controlar suas emoções. Isso ajuda muito também. Então, cada pessoa na sua cultura, na sua crença, ela vai ter ferramentas para saber lidar com memórias que influenciam de forma negativa. O que a gente precisa é estar sempre se permitindo a buscar ajuda, né, Vânia? Eu acho interessante, que é o mais importante. O que você falou agora, que é muito interessante, que eu aprendi há um tempo atrás, foi até com o Divaldo Franco, quando ele fez uma série Perdão e Auto-Perdão, e é legal você falar no auto-perdão, porque a maioria das pessoas se culpa de determinadas coisas em que fases da vida fizeram com que ela tivesse aquele tipo de comportamento. E a maioria é mais fácil de perdoar, né, do que se auto-perdoar, ou entender que a gente precisa de um auto-perdão. Fala sobre isso. É fundamental, né, Vânia? A gente vem de uma sociedade onde há muita cobrança, né? Uma cobrança externa, mas a gente tem que compreender que a autocobrança ela é muito mais prejudicial. Então, quando você perdoa alguém, mas não se perdoa, sempre vai ter um resquício de mágoa, sempre vai ter um peso, sempre vai ter uma memória muito negativa. Por quê? É primeiro você, e não é egoísmo, é uma questão de proteção, de autocuidado. Como é que eu vou fazer algo para o outro se eu não consigo fazer por mim mesma? Então a gente tem que entender que a nossa mente ela funciona com significados, com simbolismo. As pessoas às vezes amam mais o próximo do que a si mesmo. Então a gente precisa desenvolver esse auto-perdão, essa autoaceitação, uma boa autoestima, o autocontrole, ou seja, tudo começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Então as nossas emoções de responsabilidade, a evolução, o amor próprio, isso tudo somos nós que temos que reconhecer e nos fornecer para depois a gente poder viver em harmonia com os outros. Temos uma amiga também, Solange,
que mora no exterior, mora em Paris, e ela diz o seguinte, que a mãe dela se foi já há uns 3 ou 4 anos e que ela está tentando ainda ressignificar algumas coisas porque ela custou a entender a morte da mãe. Está falando aqui com a gente também. É bom procurar ajuda psicológica, já tem muitos anos que ela está vivenciando esse luto, né? E aceitar a perda de alguém não significa que você está esquecendo essa pessoa, mas é essencial para que você viva em equilíbrio consigo mesmo e com as lembranças, né? Saudade faz parte, porém até a saudade ela não pode trazer tanto sofrimento assim. Para tudo há um tempo determinado para a gente sentir e ser, então a gente tem que respeitar o nosso tempo. E cada um tem um tempo, então, de luto, pelo visto, né? Cada um tem um tempo, mas assim, a pessoa existe passar um tempo 2 extenso anos... que você diz assim, por exemplo, demais? Diga. Tem. A gente vê um luto no padrão da normalidade até 8 meses, 9 meses. Entendi. De 2 anos em diante, a gente já tem que levar em consideração uma abordagem psicoterapêutica, porque sozinha essa pessoa não está conseguindo ressignificar. Então a gente precisa de algumas técnicas para que isso aconteça. Maravilha. Então tá, meninas, estamos chegando ao final da nossa conversa. Que bom que você está falando sobre esse assunto, bom ter você aqui de volta. E Prazer, deixa uma rede social, menina, tá? Vai ter muita gente que vai ligar para você. Ih, nem te conto. Tem um povo sofrido aí que eu nem te conto. Tem muito assunto. Tem muito assunto. A gente volta a falar desses assuntos ano que vem, mas antes deixa uma rede de contato, um e-mail, rede social, fala. Meu Instagram é @lidianesilva.pc. Tem um monte de novidades lá, muito conteúdo para levar informação para as pessoas. Vai ficar lotado, hein? Se Deus quiser. lidianesilva.pc. Isso. Maravilha. Obrigada, olha, menina. Vânia, um feliz ano Obrigada. novo. Que Deus te abençoe. Por isso tudo, nesse ano todo de 2024, que 2025 venha com muita saúde para você, saúde mental, física e emocional para todo mundo. Amém. E obrigada pela participação. Você é uma grande mulher brasileira. Isso é muito bom ter você aqui. Tá Obrigada, bom? Vânia. Deus abençoe a todos. Beijo. Até a próxima. Lidiane Silva, @lidianesilva.pc. Vai lá, conversa com ela. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Você está ouvindo Mulher Brasileira. Peça sua música. Pois é, Elizabeth de São Gonçalo pediu Gilberto Gil, a paz dele mesmo. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ares.
invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Comunicando, Vânia Barbosa. Nasceu no dia como de hoje, 18 de abril de 1858, Corina Henriqueta Alberta Laue de Vivaldi. Nasceu no estado de Kansas, nos Estados Unidos. É isso mesmo, filha do jornalista e proprietário de periódicos Carlos Vivaldi, que a trouxe com 2 anos para o Brasil quando veio exercer o cargo de cônsul dos Estados Unidos na cidade de Santos, em São Paulo. Ela foi educada aqui no Rio de Janeiro, no Colégio Brasileiro, casou-se em 1880 com o jornalista, escritor teatral e primeiro oficial da Secretaria de Guerra, José Alves Visconti Coaraci. A estreia dessa grande mulher brasileira, Corina de Vivaldi Coaraci, como jornalista e tradutora, foi fantástica. Estreou no ano de 1875, escrevendo para jornais de seu pai, a começar pelo South American Mail, onde redigia em inglês, e a revista Ilustração do Brasil, Brasil com Z ainda. Ainda no âmbito dos periódicos de Carlos Vivaldi, Corina assumiu entre 1877 e 1878 a direção literária de Ilustração Popular, que circulava aqui no Rio de Janeiro. E embora tivesse iniciado sua carreira de jornalista como colaboradora dos periódicos da família, foi graças ao seu grande talento que permaneceu atuando com sucesso na redação. Em 1887, publicou um livro didático, em inglês, em uma coletânea de textos literários empregados nos exames de inglês nas escolas públicas da corte, foi adotado como livro obrigatório da Escola Naval, e entre 1888 e 1889, ela fez a cobertura das transformações políticas em curso no Brasil para o grande jornal New York Herald. Em 1890, passou a colaborar semanalmente com o jornal Cidade do Rio, de propriedade de José do Patrocínio, onde assinava a coluna A Esmo. Como tradutora, Corina desenvolveu um trabalho pioneiro entre as mulheres no Brasil. Traduziu do francês, em 1883, o romance A Rússia Vermelha, de autoria de Victor Tissot e Constante Amero, e a comédia A Alegre Causa Medo, de Madame Girardin. Do inglês, verteu em 1884 as seguintes obras: O Dever e Vida e Trabalho, do escritor Samuel Smail. Do italiano, traduziu A Reabilitação, um drama escrito por Montescoboli. E além de suas crônicas e artigos publicados na imprensa, ela escreveu um romance Matar ou Morrer, que não foi publicado. Ela usou, ao longo da carreira, os pseudônimos Frufru e Condessa Alberta. Teve um filho, escritor Vivaldo Coaraci, e faleceu em Nova Orleans, onde se encontrava a passeio
em 23 de março de 1892. Vale lembrar que Vivaldo Coaraci também tem uma trajetória muito grande e muitos inscritos na Ilha de Paquetá. Olha só que coisa incrível, né? Como as coisas vão acontecendo. Então, pesquise mais sobre Corina de Vivaldo Coaraci e sobre o escritor, filho dela, Vivaldo Coaraci. Mulher brasileira! Tô indo nessa, desejando que a sua sexta-feira seja maravilhosa, seu sábado também, seu domingo de Páscoa também. Voltaremos na segunda-feira ao vivo e em cores, mas agradeço desde já na produção Isabela Laureano. Na mesa de áudio, Cléver Ferreira. Hoje, atendendo o WhatsApp, somos nós mesmos. Tá bom pelo WhatsApp. No digital, Igor Caio Bruno. No jornalismo, Lohane Alvim. No SEDOC, Marcelo. Na programação, Luiz, que está em férias, mas também contribui. Ao povo todo de Magé, as antenas da rádio. A Sheila, que sempre nos atende, então hoje também. Feliz sexta-feira para ela. E a você, ouvinte de qualquer parte do planeta. Super beijo, super abraço. Excelente final de semana, excelente sexta-feira. Excelente sábado, excelente domingo. Segunda-feira estaremos de volta, tá bom? Com mais uma edição do Seu Mulher Brasileira. Beijo, tudo de muito bonito sua vida. Beijo. Você ouviu Mulher Brasileira.